Bom, agora já muito boa tarde, aqui no meu script era bom dia, agora boa tarde a todos os nossos convidados, em especial aos nossos colegas juízes federais, desembargadores, servidores da Casa, advogados, membros do Ministério Público, em especial ao doutor Daniel Farber, a quem, encantado, né, cumprimento pela magnífica conferência e simpatia. Quero agradecer aqui a Imagens pelo convite, pela oportunidade singular de compartilhar as responsabilidades dessa mesa e de estar na presença do Dr. Farber, dos nossos conferencistas, Dr. Delton, Dr. Marcelo. Para mim é gratificante, são dois grandes amigos, três grandes amigos, e eu dedico a eles toda a minha admiração. São referências no direito ambiental, eu tenho certeza que sairei daqui engrandecido. Bom, a minha tarefa é mediador. E como mediador, eu acho que não tenho muito para mediar, eu teria dificuldades, as palestras são completas, não há nenhuma mediação a ser feita. Eu apenas faria algumas provocações aos colegas, uma oportunidade para que eles possam desenvolver melhor esse assunto, aprofundar um pouco essa temática das mudanças climáticas, que é um assunto que empolga todos nós necessariamente, e cujo desenlace representa o futuro da humanidade, né? Não temos dúvida disso. E é preciso, de alguma forma, nós levarmos a sério as advertências da comunidade científica sobre esse assunto, os movimentos sociológicos, empíricos. Não há mais espaço para ceticismo com relação a isso. Até para homenagear o professor Farber, eu lembraria do discurso do presidente Obama no Congresso, quando disse que se alguém não acredita nas mudanças climáticas, vai ficar sozinho, porque já ninguém mais duvida disso. Vai ser um solitário, não é? Os dias de hoje mostram isso. Nós estamos com temperaturas extremas na Europa, incêndios na Califórnia. Eu agora, recentemente, estava de férias na Europa e enfrentei lá 46 graus em Madrid. É uma coisa horrível. O município estava distribuindo água para as pessoas. Depois, por coincidência, fui para o Algarve, em Portugal, e chego lá, está sob chamas também, incendiando, um lugar maravilhoso, lindo. Então não há mais espaço para ceticismo, para se duvidar. Temperaturas de 50 graus também na América, esses incêndios na Califórnia. Agora o professor Farber se controlou, se conseguiu, os bombeiros conseguem controlar. O presidente Trump disse que era falta d'água, né? Uma política equivocada com relação à água. Os bombeiros disseram, não, isso é mudança climática. Então, todo mundo reconhece isso, há um consenso científico sobre a nocividade e os riscos da humanidade para o futuro. Não muito remoto, diga-se de passagem. A concentração de dióxido de carbono, CO2, na atmosfera continua a sumir. Em 2017, o principal gás com efeito de estufa atingiu 405 partes por milhão, segundo o relatório anual da Agência dos Oceanos e da Atmosfera dos Estados Unidos, a NOAA, e da Sociedade Americana de Meteorologia. Esse relatório foi recentemente divulgado. Em 2016, já havia atingido 403 partes por milhão. E em 2018, os dados são parciais ainda, nós já temos níveis de dióxido de carbono que atingem 412,25 partes por milhão. Então, o risco é palpável. As temperaturas superficiais globais aumentaram 0,38, 0,48 graus Celsius, na média do período de 81 a 2010. Esse relatório da NOAA destaca ainda que
2017 foi um dos anos, os 3 anos mais quentes, não constou 2018, e esse bateu todos os recordes. E no último ano nós tivemos uma elevação do nível do mar, que atingiu um novo recorde, depois do o 6º ano consecutivo batendo recordes. O nível médio agora está em 7,7 centímetros acima do registrado em 1993. E alerta-se ainda que tem subido cerca de 3,1 centímetros por década. Nós, aqui em Florianópolis, conhecemos bem esse fenômeno. Não é sem causa que as nossas praias, no ano passado, desapareceram. Foram tragadas pelas águas do mar, do oceano. E há um estudo mais recente, esse a minha esposa me passou hoje, antes de sair de casa, um estudo atualíssimo de 39 cientistas, mostrando que o Brasil, a Colômbia e as Filipinas, que são países que se situam no eixo do Equador, na linha do Equador, serão os países que mais sofrerão com as ondas de calor, onde haverá uma verdadeira mortandade de pessoas devido às ondas de calor desencadeadas pelas mudanças climáticas. Então, esses alertas precisam ser levados a sério, e parece que isso não está acontecendo, né? Há uma certa apatia de governos e a própria população, né? A sociedade não percebeu o risco ainda, que não é só das gerações futuras, das presentes também. Mas se nós agora eu vou passar a fazer a análise conjunta das 3 conferências, assim, daquilo que eu pude aprender. Se nós observarmos mais atentamente a fala do professor Farber, nós vamos perceber uma diferença em relação aos litígios climáticos do Brasil. Nas nossas ações, basicamente, elas dizem respeito, não dizem respeito diretamente às mudanças climáticas. São ações voltadas para interesses particulares e não os interesses difusos. E isso é um problema. Nós temos, todos falaram isso, e temos que reconhecer uma escassez tremenda de decisões jurisprudenciais acerca das mudanças climáticas. A nossa litigância climática é muito fraca. O professor Busago referiu 2 ou 3 ações, 3 ações basicamente no STJ, que tratam 2 sobre queimadas, que é um assunto importantíssimo, uma sobre a construção de um dreno em Manguezal, 2 são da relatoria do ministro Herman Benjamin, e ele refere isso como fundamento das decisões. Os riscos, ele faz o alerta, né, o judiciário se manifestando, mas com um caráter persuasivo, né, que não vincula a ninguém, embora não deixe de ser importante. Temos aquela decisão emblemática do STF, que tratava da lei que proibia as queimadas lá no município de Paulínia, em São Paulo, em que o STF tangenciou o assunto, fez a audiência pública, tudo mais, a comunidade científica advertiu, ouvidos na audiência pública advertiram que era nociva, que não há dúvida científica, o caso não é mais de precaução, o caso é de prevenção. Não há uma dúvida científica, há uma certeza com relação à nocividade. Se mudou a abordagem. O STF perdeu a grande oportunidade, depois de ter feito a audiência pública, e se limitou a reconhecer a inconstitucionalidade da lei do município de Paulínia, uma inconstitucionalidade formal, embora, do ponto de vista material, tenha sinalizado pela nocividade da prática de queimadas, que é uma prática corriqueira na lavoura de canas, e nesse caso ficou patente a priorização do interesse econômico em relação à questão ambiental e aos riscos iminentes das mudanças climáticas. Uma outra decisão do STF, que não é direta, mas que afeta essa questão, sobretudo os nossos compromissos na COP21 de Paris, é aquela decisão, são as decisões, o doutor Marcelo referiu,
das ADINs sobre a constitucionalidade do Código Florestal. Embora se tenha avançado bastante com o Código Florestal, com o novo Código, principalmente trazendo segurança jurídica para essa matéria, e também, eu acho que num aspecto é muito importante, nós vamos ter um registro e o controle de todas as florestas. Isso é importantíssimo. Mas eu acho que nós retrocedemos, houve uma violação do princípio da vedação de retrocesso, na medida em que se reduziu as APPs e as áreas de reserva legal. E isso desencadeou um processo de desmatamento sem precedentes, né? Os últimos dados mostram que, a partir de 2012, quando foi editado o Código, nós tivemos um aumento de quase 70% no desmatamento na Amazônia e no Cerrado. Claro que isso tem uma consequência nefasta para a questão das emissões dos gases do efeito estufa. Ninguém duvida disso. As queimadas são, talvez hoje no Brasil, o principal fator de emissões. Muito mais do que as emissões urbanas dos transportes, por exemplo. E não se levou em consideração esse aspecto. E essas são as duas grandes decisões que nós temos, né? Infelizmente, ambas as decisões não são favoráveis, assim no sentido de possibilitar o cumprimento das nossas obrigações assumidas na COP21. Então, é uma situação muito, eu diria assim, temerária, nós continuarmos alimentando isso, enfim, e o Poder Judiciário transigindo com essas questões, que são questões relacionadas com os próprios direitos humanos, né? Bom, a primeira provocação que eu faria ao professor Farber é sobre o que há de verdadeiro e sério e o que há de exagero sobre as mudanças climáticas. Ou ainda, se não estamos, professor Farber, aqui minimizando ou subestimando um problema, um risco que ainda é muito maior. O Acordo de Paris, aceitando que o aumento da temperatura global em 1 grau Celsius é inevitável e propondo o desafio de redução do aumento em 1,5 graus Celsius, não estaria sendo demasiadamente irresponsável diante da iminente tragédia ambiental que pode se abater sobre o mundo nos próximos 100 anos? Essa é a primeira questão. Nós aqui temos que considerar que dificilmente será obtido êxito nessa proposta, será alcançado esse desafio, e a estimativa é de que nós vamos chegar a apenas 50% ou 60% daquilo que se propuseram os estados signatários do Tratado de Paris, do Acordo de Paris. Então, isso torna muito mais remota a possibilidade de se alcançar algum resultado positivo. A segunda questão, eu vou fazer os 3 questionamentos aqui já rápido, depois, se o professor Farber não conseguir gravar, eu repito. A segunda questão, uma das formas mais recorrentes de se tentar somar esses esforços que eu referi para a redução das emissões é a litigância climática. E os litigantes têm obtido, com certo sucesso, a busca por compelir a ação estatal por meio de ações judiciais. No entanto, eu entendo que não basta influenciar o comportamento dos estados e órgãos de proteção ambiental a adotar políticas públicas para conter o aquecimento global. Exemplo dessa tentativa, que é bem sucedida e bem-vinda, eu estou dizendo que não basta, é o caso Massachusetts. Esse foi um caso emblemático em que se conseguiu compelir a EPA, a Agência Ambiental, a tomar providências. Mas aqui
nós temos estudos acreditados que apontam que as 100 maiores empresas extrativistas foram responsáveis por cerca de 71% das emissões de carbono entre 88 e 2015. Aí está a fala do professor Delton e também do professor Busago, mostrando que tem empresas transnacionais que são grandes causadoras e que se beneficiam tremendamente dessas atividades, mas cuja responsabilidade socioambiental não tem sido reconhecida. Então, me parece que o caminho seria justamente a litigância que se volte para essas empresas, tanto no sentido reparatório, da reparação em espécie, in natura, ou pela reparação, no sentido da palavra mesmo, financeira. Pela recuperação ou pela reparação? Então, eu entendo aqui que a responsabilização das empresas transnacionais emissoras de gases do efeito estufa seria, ao lado da litigância que tenta obrigar o Estado a adotar medidas políticas e políticas públicas e um controle efetivo das reduções, seria uma solução adequada. É cobrar a responsabilidade socioambiental. Aqui é a aplicação daquele princípio que tivemos o professor, o ministro Herman, como grande teorizador, que é o princípio do poluidor pagador. E, sobretudo, levar em consideração as advertências da ONU, as normativas transnacionais da ONU, que avançaram já no sentido dessa responsabilização das empresas transnacionais, a partir da ideia mesmo de preservação dos direitos humanos. A questão é de direitos humanos e uma atuação preventiva e ressarcitória. E aqui eu gostaria muitíssimo de ouvir os nossos conferencistas, em especial o professor Farber, sobre um instituto legal, um instrumento legal que nós não temos no Brasil, que tem sido usado nos Estados Unidos. É o Alien Tort Statute, ATS, Estatuto dos Ilícitos Civis Cometidos por Estrangeiros, que é muito importante. Essa lei, ela confere jurisdição original para as cortes distritais americanas em relação a qualquer ação civil por um estrangeiro, por danos cometidos em violações a legislações de nações ou algum tratado dos Estados Unidos. Nós não desconhecemos, professor Farber, que essa legislação foi restringida pela interpretação da Suprema Corte Americana, no caso Kyle Bell versus Royal Dutch Shell, que limitou um pouco o âmbito dessa ação. Mas a pergunta objetivamente é essa, né? Até que ponto se poderia, numa reviravolta, buscar essas indenizações, enfim, implicar essas empresas, qual seria o resultado? E a última provocação, é uma pergunta que não quero calar, porque está na pauta, é sobre o Green Car, não o Green Card, o Green Car, o carro verde, do projeto Obama. Porque enquanto a Europa avança na eletrificação de automóveis, e a Noruega, inclusive, a Noruega é um país produtor de petróleo, mas pretende deixar de fabricar e atribuir matrículas, né? Matrícula é a nossa placa aqui, o registro, a carros com motor de combustão a partir de 2025. Simplesmente isso. Enquanto isso, os Estados Unidos estão dando um passo atrás e continuam a promover o uso de automóveis a gasolina, os combustíveis fósseis, né? O governo Donald Trump, eu não sou autoridade para criticar o governo americano, né? Nós estamos falando aqui no plano acadêmico, mas o governo Trump, me parece que de forma imprevidente, acaba de afrouxar as normas ambientais obrigatórias que haviam sido impostas pelo
ex-presidente Barack Obama à indústria automotiva. Aí é o Green Car, né? Eu até perguntaria, será que aqueles empresários da indústria automobilística alemã que foram responsabilizados pela fraude no dispositivo dos automóveis vão ser anistiados? Na medida em que essa nova política do presidente Trump levanta, revoga aquelas exigências de emissões dos veículos e, de fato, isso, me parece, vai levar a uma tremenda litigância climática, porque estados como a Califórnia já avisaram, não vamos aceitar, porque eles já tinham estabelecido normas próprias no âmbito dos seus estados de limitação dessas emissões pelos automóveis. Não só a Califórnia, como outros estados. Então, o que se avizinha, professor Farber, é uma litigância climática muito intensa em relação a essa questão. Bom, eram essas as minhas observações. Eu quero agradecer penhoradamente aos nossos palestrantes, a Imagens e a todos, a vocês que vieram aqui assistir esse seminário, e dizer que considero que nós alcançamos os nossos objetivos. Muito obrigado.